Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco do conceito de encapsulamento. Ao longo das primeiras aulas, nós criamos uma classe chamada pessoa, definindo os seguintes atributos: nome e idade. E na frente da definição desses atributos, nós usamos a palavra reservada public. Essa palavra public define o nível de visibilidade ou de encapsulamento ou de acesso a essa informação desta classe. O nível público é o nível mais aberto. Mesmo que eu não declarasse a palavra public aqui na frente, esse atributo automaticamente seria considerado como público. Só que existe uma regra para a gente implementar o encapsulamento, que é uma forma de proteção dos dados. Os atributos preferencialmente devem ser definidos como privados. Para isso, a gente utiliza a palavra reservada private. Preferencialmente, os atributos devem ser definidos como privados. Um pouco mais para frente, nós vamos trabalhar com outras partes da programação orientada a objetos, como herança, e daí nós vamos ver o outro nível de encapsulamento, mas só mais lá para frente. Os métodos getters e setters, eles são criados justamente para que a definição de atributos privados possa facilitar o acesso às informações. O correto é tornar os atributos privados e criar métodos getters e setters para que a gente possa acessar e editar os dados da classe. Lá no nosso programa, agora observem o seguinte: como nós definimos que os atributos são privados, utilizações de atribuição direta de dados já não vão mais funcionar. Então, eu peguei aqui pessoa 1, setei aqui o atributo nome e disse que eu vou atribuir o nome Edson Lopes. Vou salvar. O meu servidor já está startado. Vou atualizar o meu código. Observem aqui, ó. Erro. Não foi possível acessar uma propriedade privada da classe pessoa. No caso, a propriedade aqui é nome. O mesmo aconteceria se eu utilizasse a declaração de que eu quero acessar a propriedade idade. Se eu atualizar, ele também vai dizer que teve um erro e que justamente ele não pode acessar uma propriedade que é privada da classe pessoa. No caso, a propriedade idade. Erro lá na linha 21. Então, o correto é a gente não permitir o acesso direto às informações. Defina os atributos como privados, que é private, e crie os métodos getters e setters para os quais você precisa possibilitar que a sua aplicação tenha a funcionalidade de alteração e de exibição desses dados. A mesma coisa serve para a questão da escrita. Se eu definir como privado, eu também não posso escrever livremente os dados, como nós fizemos no exemplo da primeira aula. Se eu salvar e atualizar, observe que novamente ele não pôde acessar uma propriedade privada da classe pessoa. No caso aqui, o atributo que ele não conseguiu acessar foi o atributo nome. E o erro está na linha 28, que é esta linha aqui. Então, definiu os atributos como privados, criou os métodos getters e setters, você vai implementar o que é essencial dentro do encapsulamento. Na aula de hoje, eu ainda preciso explicar para vocês o que são métodos especiais ou métodos específicos. Observem, por exemplo, que nós temos os atributos nome e idade. Esses atributos são exigidos na hora da criação de um novo objeto do tipo pessoa. Só que a gente não está fazendo nenhum tipo de verificação se o usuário está passando uma informação que é fiel. Por exemplo, se a pessoa está passando uma idade que está dentro de uma faixa que a gente considera como aceitável. Por exemplo, do modo que está, a pessoa pode informar um número inteiro negativo. É completamente permitido, porque o nosso sistema não está fazendo nenhum tipo de validação. Então nós poderíamos, por exemplo, criar uma função para validar a idade, ou uma função para validar o nome. Vamos fazer inicialmente a função para validar a idade. Abaixo dos métodos getters e setters, eu vou criar o meu primeiro método especial, ou método específico.
Ele vai ser um método inicialmente public e ele vai se chamar valida idade. Para eu poder validar a idade, eu preciso pegar a idade que está sendo passada. Então eu espero receber um atributo do tipo int que vai se chamar idade. Eu vou fazer a seguinte validação. Eu vou verificar se a idade é maior do que 0 e menor do que 120. Se ela estiver dentro desta faixa, então eu vou receber a idade. Se não, eu vou escrever idade não permitida e vou usar o comando exit para poder parar. Esse meu método valida idade, ele precisa ser colocado dentro do meu método construtor. Então, aqui abaixo, eu vou utilizar this e eu vou chamar o meu método, passando a idade como parâmetro. Feito isso, eu vou salvar e lá no meu programa eu já tenho um nome e uma idade que estão dentro do campo permitido. Eu vou colocar, por exemplo, a idade -1 para a pessoa 1. Vou salvar, vou atualizar meu navegador. Observem que apareceu a seguinte mensagem aqui: idade não permitida. Significa que quando eu chamei o meu método construtor pessoa nesta linha 18 aqui, para poder criar a primeira pessoa, eu passei uma idade inválida e daí eu não consegui criar de fato a pessoa porque eu passei uma idade inválida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 120, que é um número que também não é permitido. Se eu salvar, atualizar, continua com a idade não permitida. Se eu voltar para o meu código e agora informar a idade dentro daquele range, eu consigo ter todo o meu programa funcionando completamente. Então, quando você cria dentro da sua classe algum método que não seja um método de edição ou de acesso a um dado, que seria um método getter ou setter, você está criando um método específico ou especial, que ele é exclusivo da sua classe. Agora tem um detalhe, pessoal. Essa função valida idade, ela pode ser chamada aqui fora. E isso não é algo assim muito interessante. Eu posso chamar o objeto pessoa 1 e setar o meu método valida idade, passando aqui a idade -1000. Observem aqui que eu estou chamando valida idade, dizendo que pessoa 1 tem uma idade de -1000. Se eu salvar e atualizar, observem como não apareceu o erro, porque no método construtor eu estou passando a idade corretamente, porém eu estou tendo acesso a um método que ele é específico da minha classe pessoa e que ele só é chamado quando eu crio uma nova pessoa e eu só preciso chamar ele lá dentro do meu método construtor. Então o correto é, dentro das regras de encapsulamento, para eu não permitir situações como esta aqui, se eu tenho um método específico para não permitir que aconteçam coisas como esta aqui, se eu tenho um método específico ou especial que é usado somente dentro da minha classe, eu preciso definir a visibilidade dela como private, ou nível de acesso privado. Eu não posso permitir o acesso a métodos que eles são de uso exclusivo da classe. Então, o valida idade, ele é de uso exclusivo da minha classe pessoa e ele só precisa ser chamado quando eu criar uma nova pessoa, porque daí eu vou precisar verificar a idade. Eu poderia também criar um método chamado valida nome para verificar se o nome tem uma quantidade X de caracteres e também chamar no meu método construtor. O procedimento seria semelhante ao que nós fizemos aqui na parte de idade. Obviamente, nós fizemos uma validação utilizando uma técnica bem simples. Mais para frente, conforme a gente for aprofundando nos nossos conceitos de orientação a objeto, a gente vai trabalhar a parte de exceções. Nós vamos ver que o procedimento para poder parar uma parte do nosso programa, caso aconteça algum erro, não é geralmente utilizando a palavra exit. O correto é você lançar uma exceção e você tem que trabalhar com regras e detalhes para que o usuário entenda o que está acontecendo, tanto o usuário como o operador da aplicação ou do sistema. Na aula de hoje, nós vimos um pouco sobre o encapsulamento, utilizando as palavras reservadas private,
para os nossos atributos, pois esta é uma das regras do encapsulamento, definir os atributos como privados e os métodos preferencialmente como públicos. Porém, se eu criar um método que ele é exclusivo e específico da minha classe, o ideal é eu definir ele como privado, para que eu não permita que outras pessoas tenham acesso ao uso daquele método. Nós vimos também como criar um método específico ou um método especial chamado validaIdade, que pega a idade que é passada na hora que você instancia um novo objeto do tipo pessoa e verifica se a idade está numa faixa acima de 0 e abaixo de 120. Daí, se estiver nesta faixa, a gente pega a idade e consegue criar um novo objeto do tipo pessoa. Se não, a gente exibe uma mensagem, idade não permitida, e finaliza o nosso programa naquele ponto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!